Konnichiwa minasan! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao outro lado da cena, o canal que vai trazer pra você toda essa gama de cultura asiática aí. Se você é daquela pessoa que ama a cultura asiática, da China, Japão, Coreia e todas aquelas gamas de países que eu falei pra vocês aqui no canal, se inscrevam aqui, ative o sininho, deixa o seu like e compartilhe esses vídeos aqui pra todo mundo aí que ama a cultura japonesa, cultura coreana, enfim, essa gama de cultura aí que é a Ásia, né? E hoje eu vou falar aqui pra vocês de um livro maravilhoso que foi adaptado no cinema, inclusive o filme tá na Netflix também, tá? Que é esse livro aqui, olha, Memórias de uma Geisha, né? Gente, esse livro aqui é uma maravilha, tem seus prós e contras, já é uma polêmica já com base na obra mesmo, com base no autor, ele já tem uma polêmica dele, tá certo? Que é o seguinte, o que é essa polêmica desse autor, né? É que assim, aqui a gente vai ver a imagem de uma vida de geishas com base na visão de um autor americano, né? Não é um autor japonês, não é uma visão japonesa, uma visão oriental dessa situação, né? E a grande polêmica é o seguinte, gente. Uma grande geisha no Japão, chamada Mineko Iwasaki, que realmente existiu, ela resolveu falar da vida dela e se abrir sobre a vida dela como geisha para esse estudante aqui, chamado Arthur Golden, que é o autor desse livro, né? E ela relatou toda essa vida para ele, de como ela chegou na casa de geishas, enfim. E relatou como que era a vida de uma geisha. E isso era muito proibido na época, né? Eu acredito que até hoje seja proibido, porque é uma vida muito secreta ali, né? E ela resolveu desabafar, já estava velha, né? Ainda é viva, né? Se eu não me engano. E ela resolveu desabafar para ele, né? Só que o que acabou acontecendo, né? Um estudante, um jornalista, ele resolveu escrever uma história baseada na vida da grande Mineko Iwasaki. E sem a permissão dela. E isso aqui se tornou uma coisa muito chata. Por quê? Porque ela não gostou disso, né? Ela contou a vida dela em forma de confidência mesmo, para que ele não revelasse. E aí, com isso, ela ficou muito horrorizada com isso, processou, teve várias coisas, e ela criou até um livro dela chamado Minha Vida como Geisha, né? Inclusive até tem mesmo aqui para vender, é edição no Brasil. Provavelmente eu vá ler esse livro aí, não sei quando, mas pretendo ler. Mas enfim, do que vai se tratar agora esse livro aqui, tá? Que foi baseado na vida dessa geisha. Ele vai se tratar da vida da Chiyo, né? E como é que estava acontecendo? O que estava acontecendo com o Japão nessa época? O Japão ele estava, na verdade, sobrevivendo à ira de uma Primeira Guerra Mundial, né? Que afetou milhares de pessoas, inclusive o próprio Japão. E com isso o Japão ficou pobre, né? Não tinha comida para todo mundo, para sustentar aquela população toda. E a família da Chiyo, que é a nossa protagonista, ela era uma família de pescadores, né? Ela vivia junto com o pai, que já era idoso, e a mãe também, que já estava velha, que já estava doente, né? A mãe dela, se eu não me engano, acho que estava com câncer, né? E aí o que acontece? Ela vive junto com a irmã dela, que é a irmã mais velha, chamada Satsu. E a irmã dela, que é descrita como uma pessoa, né, não tão bonita aos padrões japoneses e chineses daquela época, que exigiam aquela beleza magra, né? Então era o que era exigido aqui. E aí o que acontece? Eles não têm essa parte de... Eles não têm como alimentar aquela família inteira. A mãe estava doente, enfim. Então eles pedem a ajuda de um rapaz chamado Senhor... Ai, gente, agora eu vou lembrar o nome. Tanaka, lembrei. O Senhor Tanaka. Que ele, todas elas... Naquela época, gente, o que estava acontecendo? O que estava se passando também? Muitas pessoas de família pobre estavam vendendo suas filhas para poder trabalhar em casas de famílias ricas. E a tia achava que isso ia acontecer com ela, só que não para trabalhar, mas para ser adotada, para viver numa família rica. E, gente,
era uma coisa que eles já estavam acostumados, então para ela até ia ser bom para poder salvar a mãe dela e o pai dela daquela pobreza toda, ajudar, né? Só que não era isso que estava acontecendo, né? O Tanaka, na verdade, ele estava em negócios com uma casa de geishas em Gion, em Kyoto, né? E ninguém sabia disso. Só o pai da tio. Ele sabia. Mas ninguém sabia mais, deixaram, as meninas não ficaram sabendo e eu vender as duas, tanto a tio quanto a Satsu. E chegou um belo momento, inclusive até, gente, ela era bem enganada aqui, porque a tio, ela chegou a visitar a casa do Sr. Tanaka, a brincar com a menina, com a filha, né, do Sr. Tanaka mesmo, e sempre falando que, nossa, você é como se fosse uma irmã pra mim, elas também falando, você é como se fosse uma irmã pra mim também, enfim. Só que não é isso que acontece. Chega uma bela noite, chuvosa, eles pegam essas meninas com uma longa viagem, não vão para a casa do Sr. Tanaka, e sim para uma rua que todas elas assim desconheciam, porque era uma rua agitada, era uma rua de cidade grande, e lá elas são vendidas para uma casa de geishas. Elas não, a tio. Porque chegando lá, a tio, ela tem uma beleza que é muito rara para os japoneses. Porque a tio é uma menina, uma japonesa, com olhos cinza, o que é uma coisa muito rara. E a dona da casa de geishas, né? A dona não, a empregada que tá lá, ela fala assim, olha, eu acho que isso aqui vai dar dinheiro. Mas olhando a irmã da Satsu, que, né, já é aquele corpinho violão, já é, né, com bumbum, com seios maiores, ela já vê que aquilo não vai lucrar para a casa de geishas, né? Então ela fala que a outra não vai ser. Nisso, as duas irmãs são separadas, choram, né? E aí sim nós vamos descobrindo a casa das geishas, como que funciona uma casa de geishas na visão de tio, né? Que a tio também nem sabia o que era uma geisha, tá, gente? Só pra ser exato aqui. E aí o que acontece? Ela vai ver que aquilo é como se fosse uma família, né? Porque nós temos e inclusive é chamado assim entre elas, a mais velha é chamada de avó, né? Que foi uma geisha, que ali era uma geisha chata, era uma senhora, sabe, exigente mesmo, né? Depois você vai ver que elas ficam sendo assim porque já passaram por muitas coisas. É sempre assim, gente. É a mais velha maltratando a mais nova, que vai maltratar a mais nova, porque foi maltratada pela mais velha, e assim é uma escada que vai acontecendo. E aqui não é diferente, tá? Então você vai ver a avó, que é a mais velha, a mãe, que é a dona da casa, inclusive ela só é chamada aqui de Okasan. Eu não lembro se... Realmente, gente, eu não lembro se tem o nome dela aqui, porque ela sempre é chamada de Okasan, que em japonês significa mãe. E ela era a que mandava mesmo. Ela não trabalhava mais como geisha. E ela mandava aqui. E ela tinha as filhas, que eram essas meninas que chegavam lá. E dentre elas, nós tínhamos a Hatsumomo. E a Hatsumomo, gente, era a geisha maravilhosa. Famosíssima ali naquela casa que estava lucrando, né? E o que a Hatsumomo fazia? Primeiro, vamos botar aqui já a par dessa situação. Geishas não são prostitutas. Tá? E isso deixa muito bem claro aqui. O que elas faziam, na verdade, gente? Elas acompanhavam os homens em lugares que as mulheres casadas não podiam. Tá? Não envolvia sexo. Elas só dançavam. Tá? As danças tradicionais, sabiam servir um chá, sabiam como conversar com os homens, como, sabe, tratá-los bem. Era essa a função de uma geisha. E a Hatsumomo sabia fazer isso muito bem, né? Então ela tinha os clientes, a casa ganhava. Para você ter uma acompanhante geisha, né? Você tinha que pagar até hoje, tá? Isso eu já pesquisei, se paga muito caro, tá? E depois disso ela voltava, tá? Era uma vida muito regrada. Então era uma escola mesmo ali de geishas para poder fazer. E a Hatsumomo,
eram as melhores. Mas o que ela tinha de bonita, ela tinha de perversa, né? Inclusive, ela não gostou da Chiyo, que chegou lá e já tinha aquela beleza exótica. E como menina, mesmo a Chiyo sendo uma criança, a Hatsumomo via a Chiyo como se fosse uma inimiga. Por quê? Porque ela ia perder aquele espaço todo, né? E o tempo de geisha, gente, ali era um tempo rápido. Se você não aproveitasse ali a juventude para poder ser uma geisha mesmo e conquistar, inclusive, você tinha que conquistar um dana. O que seria esse dana? Em japonês seria esposo, mas as geishas não se casam. Então, o que seria esse dana? Seria o cara que ia pagar só para ter essa geisha exclusiva para ele. E aí ela teria que acompanhar somente ele para poder visitar em outros lugares. E era o que acontecia aqui, né? E a Hatsumomo faz de tudo para poder expulsar a Chiyo de lá. Primeiro ela começa a chantagear a Chiyo, dizendo que ela ia encontrar... Se ela, né, começa a humilhar pelo menos a Chiyo, né? Falando que a Chiyo tinha um cheiro de peixe. Enfim, né? E começa a falar pra Chiyo assim, olha, se você fizer tudo que eu mandar, eu vou falar pra você onde que tá a sua irmã e você vai poder fugir com a sua irmã. E a Chiyo concorda, beleza. E aí a primeira tarefa que é estragar o kimono de uma geisha mais famosa que a Hatsumomo, que é a Mameha. E a Mameha era uma geisha linda que tinha conquistado um dana, né? Que era um barão lá, né? Em vista. E a Mameha era uma geisha milionária. Inclusive, ela não trabalhava mais numa casa de geishas. Ela tinha a própria casa, por ter um dana, tá? E aí acontece essa situação, a Chiyo sofre bastante, apanha, né, na casa. E com isso a dívida da Chiyo aumenta. Porque sim, elas tinham que quitar a dívida daquilo que foi pago por elas, né? Como vocês sabem, como eu contei aqui, a Chiyo foi comprada, né? E foi-se gastado um dinheiro para Chiyo e um dinheiro também para ter a educação da Chiyo como geisha. Então ela tinha que quitar isso de volta. Daí o trabalho das geishas, tá? Só que aí o que acontece, gente? Acontece que ela realmente, nesse viravolta, ela reencontra a Satsu. A Satsu está trabalhando em outro lugar que não é uma casa de geishas, e sim uma casa realmente de prostituição. E ali, gente, até que nessa época aqui, dá pra você ver que a prostituição lá tinha bairros de prostituição legalizada pelo governo, tá? O que era essa parte legalizada? Acontece que a casa de prostituição, ela pagava impostos para o governo, tá? Então era legalizada. E tinha casas que não eram legalizadas, né? Inclusive até casas de geishas que não eram legalizadas também, tá? Mas aqui não fala, não. Fala mais dessa casa de prostitutas que não eram legalizadas, que tinha uma cafetina, e elas faziam trabalhos com pescadores, com pessoas que não tinham um trabalho tão elevado na época. E a Satsu estava fazendo isso. E a Satsu começa a falar pra Chiyo, ó Chiyo, vamos fugir e tal e tudo. E a Chiyo fala que talvez seja impossível ela fugir. Até que a Chiyo vai e tenta escapar, só que se machuca tudo e enfim. A dívida da Chiyo aumenta mais e aí, num certo momento, a mãe da casa fala que a Chiyo não vai ser mais geisha, ela vai ser uma criada para poder pagar porque é uma dívida muito grande. Até que quando a Chiyo cresce, chega a Mameha dizendo que queria a Chiyo e que queria ensinar a Chiyo a ser uma grande geisha e via na Chiyo uma possibilidade. E que se durante um ano ela fosse uma geisha exemplar, a dívida dela seria quitada. E aí é que tava, gente. Porque nessa época aqui, para ser uma geisha, demorava muito tempo. Vocês viram que era da infância até a adolescência, até, né? E aí aí a mãe fala, não, tudo bem, mas é impossível. E todo mundo dava risada da cara da Mameha, mas como a Mameha era rica, e aí, a partir da Mameha e da Chiyo, a gente vê como que é essa ligação entre as duas e como que vai evoluindo até a Chiyo ser uma geisha exemplar.
Só uma coisinha só rápida. Nessa época que a Chiyo era criança e que foi maltratada e que foi sendo criada, durante esses trabalhos que ela fazia na rua, a Chiyo conhece um rapaz que é chamado de presidente aqui, tá? Ele é conhecido como isso, como presidente. E ela se apaixona por ele na infância, tá? Por quê? Porque ele a trata bem. E ele é um senhor muito simpático, cheio de geishas, e ela vê que ser uma geisha pode ser colocada ao lado dele, né? Ela pode ficar ao lado dele. Então aí a vida dela inteira, da Chiyo, é essa paixão. Quando ela vai ser uma geisha, aqui o nome dela muda para Sayuri. E aí é que nós vamos ver a guerra entre elas e a Hatsumomo, né? Gente, é maravilhoso. Tem muitas coisas que vai acontecer aqui até que chega a Segunda Guerra Mundial, que a gente sabe muito bem que o Japão não se deu muito bem nessa, não é mesmo? Infelizmente. E aí a gente vê aqui como que acaba mesmo essa glamour de geishas lá, né? Não vou me apegar muito nisso. Se vocês quiserem, leiam esse livro, tá? O que acontece, eu acho muito legal vocês lerem muito esse livro aqui, porque, assim, fizeram um filme, mas eu acho que o filme cortou muitas coisas e aumentou muitas coisas que esse livro aqui não tem, tá? Como, por exemplo, o visual das geishas no filme. A gente vê que o visual das geishas aqui é totalmente diferente. Aqui elas têm um cabelo que é um cabelo que até hoje que é conhecido cabelo de pêssego, que é difícil de ter isso, né? E no filme não se tem isso, esse cabelo de pêssego não se tem. O cabelo delas é bem simplesinho mesmo. Pelo que eu vi, eu acho que a roupa delas era de uma japonesa normal, né, no filme. E a Hatsumomo, ela anda com os cabelos soltos, né, no filme. Isso não existe, tá? Nas geishas, na vida das geishas, elas andam com o cabelo preso. Esse negócio de... E, gente, esse penteado delas, fala no livro aqui, e realmente é verdade, é um penteado que demora muito para se fazer. Então elas dormem com aquele penteado, tá? Inclusive até essa bonequinha aqui que eu tenho, ela tá com penteado de geisha e com cabelinho de pêssego, que é chamado isso mesmo, tá, gente? Por causa de ser assim, tá? E no filme não se mostra muito isso. Fora isso, mostra uma Hatsumomo muito doidona, né? E vou dar um alerta de spoiler aqui. Quando a Hatsumomo, ela perde uma coisa que ela tanto queria, né? Ela fica doida e acaba incendiando o lugar, né? E não obedecendo a Sayuri, que era o que ela tinha que fazer, né? No filme. Aqui já não é isso. Aqui ela tem que engolir o orgulho e tem que obedecer, tá? E isso é a parte mais emocionante até desse livro aqui, porque a Hatsumomo foi tão cruel, mas tão cruel, que quando você vê ela tendo que se submeter a Sayuri, que é a nossa Chiyo, dá um ar mesmo de vingança mesmo, sabe? E a gente não vê isso no filme, né? Outra coisa também... Mas o filme é maravilhoso, tá? Ele é lindo mesmo também. Deu polêmica o filme também, justamente por não ter atores japoneses. Eles quiseram contratar mais atores asiáticos no geral. Chineses, inclusive a Di Zhang, e a Di Zhang, que faz o papel da Sayuri, ela é chinesa, fez até o Tigre do Dragão. A Mameha Michelle Yeoh, que também fez o Tigre do Dragão, maravilhosa, inclusive está num filme aí muito bom também, de lutas, de artes marciais, muito boa, que eu pretendo ver. E a estrela Gong Li, né, que ela faz o papel da Hatsumomo, inclusive ela fez muito bem o papel. Eu acredito que deveriam fazer uma nova roupagem para ter realmente atores japoneses, que eu acho que ia ficar muito legal. Agora que já está abrindo muito espaço aí pro cinema, né? E o final, gente, no filme também é cortado. A gente vê um final assim que acabou ali. Não, acontece muito mais coisas aqui. Inclusive coisas boas pra Sayuri. E a gente não vê isso no filme. A gente só vê aqui lendo. Então acho que vocês deviam ler. Muito. Gente, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Pra quem gostou, se inscreva no canal. Ative o sininho. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com quem quer saber de vida de geisha. Porque é um livro muito bacana.
tá bom? E é isso aí, gente. Ohayou!